pulou um pouco no cacho, mas malandro. Vou pegar uma banana que tá meia. Já dá pra comer. Tá então, tá. Tá. Cá. Tem metade lá? Metade que o passarinho comeu. Caiu aqui. Tá. Olha, banana prata. Nossa, como produz logo, não? Tão pesado. Vou levar lá, senão esse porco vai comer as bananas que estão virando.